Fala galera, boa tarde. Vamos aqui resolver algumas questões de revisão, tá? Bem interessantes para as nossas provas aí futuras. Questão 1. A amônia é uma das principais substâncias produzidas no mundo. Um marco histórico foi desenvolvido de um processo para a sua obtenção, baseado na reação química representada por. Então eu tenho aqui a equação química de formação da amônia, que é o processo de Haber-Bosch, certo? E ele pergunta, item A, explique o porquê da importância dessa reação na história da química e da humanidade. Primeiro ponto, eu tenho aqui a reação entre o gás nitrogênio com o gás hidrogênio produzindo amônia. A amônia é um composto inorgânico que não tem carbono, inorgânico, certo? Que sofrendo reação de substituição, ela pode formar, por exemplo, um composto orgânico chamado de amina. Então ela pode formar uma amina primária, pode formar uma amina secundária, pode formar uma amina terciária. Então a amônia, né, é um composto que tem caráter básico, que quando reage com um grupo orgânico, ele pode formar amina, né? Pode formar também o que a gente chama de aminoácidos. Aminoácidos são estruturas que têm ácido carboxílico, que é o C-OH, ligado a amônia, né? o nitrogênio ligado ao carbono alfa, que é o que está diretamente ligado ao ácido carboxílico, mais algum grupo, né? Por exemplo, se eu tiver 5 carbonos e o NH2 aqui ligado, eu vou ter um aminoácido chamado de lisina. Então, a amônia, ela forma amina, ela forma aminoácidos, e os aminoácidos são a parte fundamental das proteínas. Então a importância histórica da formação da amônia é exatamente essa, que a amônia tem um caráter básico, ela participa da formação de vários compostos orgânicos, compostos que tem no nosso organismo, principalmente os aminoácidos, né? Então os aminoácidos são formados pela amônia também. Item B. O B ele diz o seguinte: considere que 7 gramas reagem totalmente com 7 gramas de nitrogênio reagem totalmente com 1,5 gramas de hidrogênio para produzir gás amônia. Calcule a massa de amônia que é produzida quando 2,10 gramas de nitrogênio reage totalmente com uma determinada quantidade de hidrogênio. Então vamos lá. Eu tenho aqui N2 mais 3H2 formando 2NH3, certo? Aí ele quer saber qual é a massa de amônia que vai ser produzida quando a gente colocar 2,10 gramas de nitrogênio reagindo com quantidade suficiente de H2. Se você for calcular aqui, ele diz que o nitrogênio tem massa 14. Então a massa de 1 mol de nitrogênio, que é a massa molar, são 2 nitrogênios, cada nitrogênio vale 14. Isso aqui dá 28 gramas por mol. A amônia, que é o NH3, tem 1 nitrogênio, cada nitrogênio ele diz aí que vale 14. Tem 3 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1. Então a massa da amônia são 17 gramas por mol.
Só que a proporção aqui, galera, é 1 para 2. Ou seja, eu tenho a cada 1 mol de nitrogênio eu produzo 2 de amônia. Eu sei que a massa de 1 mol de nitrogênio são 28 gramas. De 1 mol de amônia são 17. Mas só que eu vou ter 2 amônias. Então vai ser 2 vezes 17. Que vai dar igual a 34 gramas por mol. Então é só tu fazer uma regrinha de 3, ó. 28 gramas de nitrogênio produzem 34 gramas de amônia. 2,1 gramas de nitrogênio vai produzir quantos gramas de amônia? X. Aí tu faz meio pelos extremos, fica 28x igual a 34 vezes 2,1. Então, x dá 34 vezes 2,1 dividido por 28. Fazendo essa continha aqui, eu vou fazer aqui bem rapidinho na calculadora. Vai ficar 34 vezes 2,1 dividido por 28. Isso aqui vai dar 2,55 gramas de amônia. Ok? Então a resposta correta é 2,55. Aqui não tem nada demais. O que é que ele fala? Para tu calcular a massa de amônia obtida quando 2,10 gramas de nitrogênio reagem totalmente com a quantidade de hidrogênio. Aqui era só tu calcular a massa molar do nitrogênio, ele é o N2, aí tu faz 2 vezes 14, que vai dar 28. O NH3 é 14 mais 3 vezes 1, dá 17. Como aqui é 1 mol, eu boto 28. Como aqui são 2 mols, eu faço 2 vezes 17, que dá 34. Aí eu faço 28 gramas de nitrogênio, está para 34 gramas de amônia. 2,1 gramas de nitrogênio está para X. Aí eu acho o valor de X, tá? Então essa aqui é a nossa primeira questão. Alguma dúvida? Tranquilo? De boa? Show. Bom, questão de número 2. Ele nos diz o seguinte: o hidrogenocarbonato de sódio é utilizado em fármacos denominados antiácidos, que ajudam a diminuir a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico. Calcule, qual das alternativas a seguir indica corretamente a reação que ocorre entre esses dois compostos. Então é o seguinte, aqui ele diz que eu tenho o NaHCO3, que ele é um sal. Esse sal aqui ele é chamado de bicarbonato de sódio. Ele é um sal que ele é utilizado como antiácido estomacal. E o único efeito colateral dele seria aumentar a pressão arterial, já que ele tem a produção de cloreto de sódio. Então é o seguinte, nós temos uma parte no nosso corpo chamada de estômago, que ele é responsável pela digestão das proteínas. E para ele fazer a digestão das proteínas, ele vai atuar com enzima chamada de pepsina e ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele serve para ativar a enzima chamada de pepsina. Então, qual é o objetivo da digestão das proteínas? Você pega uma proteína e quebra a proteína em quem? Em aminoácidos. Então as proteínas são formadas por aminoácidos e aí você pega a proteína e quebra em partes menores. E onde é que acontece isso? No nosso estômago.
tá? Através dessa enzima chamada de pepsina, certo? Ativada pelo ácido clorídrico. Só que quando tu se alimenta mal, né? Tu se alimenta fora de hora, teu corpo passa o dia recebendo estímulos externos, achando que tu vai comer alguma coisa e tu não come, por exemplo, um cheiro de carne assada, você não come, um cheiro de um chocolate, você não come. Aí o que que acontece? Ele começa a produzir ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, ele é um ácido corrosivo. Aí ele vai começar a provocar feridas no teu estômago, chamadas de ulcerações. E essas ulcerações vão fazer com que tu sinta queimação no estômago. Queimação no estômago nada mais é do que feridas que tem no teu estômago decorrente do ácido clorídrico, que deveria estar digerindo proteína, mas não está. Antigamente, as pessoas tomavam leite de magnésia para combater a acidez estomacal. Por quê? Porque o ácido clorídrico, como todos sabem, é ácido. E o leite de magnésia, que é o MgOH2, é uma base. Aqui ele é ácido porque ele começa com hidrogênio, e aqui ele é base porque ele termina com H. E aí, quando eu coloco para reagir os dois, vai ser formado duas moléculas de água e vai ser formado cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Só que tem um porém. O cloreto de magnésio, quando ele é formado, ele faz com que a pessoa diminua a prisão de ventre. Ele funciona como laxante. Então, o leite de magnésio, hoje, ele não é usado mais para combater a acidez estomacal. Por quê? Porque ele causa o efeito colateral de ser laxante. Então, o leite de magnésio hoje é usado só para pessoas que têm prisão de ventre. Raramente alguém usa como antiácido, mas vai haver o efeito colateral. Hoje, a gente usa o bicarbonato de sódio, que é um sal de natureza básica, que ele tem como objetivo neutralizar o ácido estomacal, que é o HCl. Então, quando você coloca o bicarbonato de sódio para reagir com HCl, o que vai acontecer? Vai haver uma dupla troca. O Na vem ficar com o Cl, formando NaCl, e o hidrogênio vem ficar com HCO3, formando ácido carbônico. Ok? Então, o bicarbonato de sódio vai neutralizar o ácido clorídrico porque ele é um sal básico. Ele tem natureza básica. Ele é derivado de uma base forte e de um ácido fraco. Então, como ele tem natureza básica, que é derivado de uma base forte, ele vai neutralizar o ácido. A gente tem que sempre que botar na nossa cabeça. O ácido ele neutraliza a base e a base neutraliza o ácido e vice-versa. Agora, o sal básico ele também consegue neutralizar um ácido. Muito bem. Só que ele quer saber a equação que explica o que ocorre. Eu estou botando aqui que o bicarbonato de sódio reage com HCl, formando NaCl e H2CO3. Só que o H2CO3, ele é um ácido instável. Ele é o mesmo que a gente tem no refrigerante, na água com gás, na água tônica. O ácido carbônico, ele se decompõe em CO2 e água. Portanto, quando eu for escrever ácido carbônico, ao invés de escrever ácido carbônico, eu boto CO2 e água. Por quê? Porque ele é instável. Se liga que quando você tem aqui uma garrafa de água com gás e ela está fechada, é como se tivesse só água. Eu não vejo gás nenhum quando ela está fechada. Quando eu abro, eu começo a perceber umas bolinhas. Essas bolinhas nada mais é do que gás carbônico.
que é formado pela decomposição do ácido carbônico, que vai gerar CO2 e água. Portanto, o item correto aí seria o item A de avião. Ok? Que mostra exatamente essa equação química aí. Questão de número 3. Pode apagar, alguma dúvida, tudo tranquilo? Bom, a questão de número 3 diz o seguinte: considere as equações. Aí ele dá a primeira equação, ó, Al2O3 mais HCl produzindo AlCl3 mais água. 2. Ele tem SO2 mais NaOH formando Na2SO3 mais água. E por último, como terceira equação, ele vai ter BaO4 mais HNO3 produzindo BaNO3 mais água oxigenada mais O2. Aí ele me faz a seguinte pergunta: a sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é quanto? Bom, balancear significa igualar. Então você tem aqui uma reação química, você tem aqui os reagentes e você tem os produtos. Existem várias formas de eu balancear. Tem o método algébrico, tem o método das tentativas, da oxirredução e o método do íon elétrico, tá? Qual que a gente vai aplicar aqui? Vamos aplicar o das tentativas. Primeiro, eu tenho que escolher para o método das tentativas aquele que aparece menos vezes e que tem maior índice. Por exemplo, o alumínio está aparecendo 2 vezes. O índice é 2 e 1. O oxigênio está aparecendo 2 vezes. O índice é 3 e 1. O cloro, 2 vezes. O índice é 1 e 3. E o hidrogênio, 2 vezes. Então está todo mundo aparecendo 2 vezes. Agora o que tem maior índice é o oxigênio, ó, que é 3 e 1. E o cloro, que é 1 e 3. Então eu vou começar balanceando o oxigênio. Eu vou botar o 1 bem aqui, ó. Aí eu tenho que botar um 3 lá. Por quê? Porque fica 3 oxigênios no começo, 3 oxigênios no final. Aí aqui eu tenho 6 hidrogênios. Boto aqui um 6. Como eu botei um aqui, eu vou ter que ter 2 alumínios lá. Então ficou 2 alumínios, 2 alumínios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 6 cloros, 2 vezes 3, 6 cloros. Ok? Então essa minha primeira reação está balanceada com 1, 6, 2 e 3. Então eu já posso excluir aí dos itens o item A, o item C, o item D, só vai me sobrar o item B e o item E. Tá? Aí agora eu tenho outra equação. SO2 mais NaOH formando Na2SO3 mais água. Bom, se você olhar o enxofre, ele aparece, ó, 2 vezes. O oxigênio aparece 4 vezes. Ele vai ser o último a ser balanceado. O sódio 2 vezes
e o hidrogênio 2 vezes. Então quem aparece apenas 2 vezes é o enxofre, o sódio e o hidrogênio. Mas quem tem maior índice é o sódio e o hidrogênio. Então o que é que tu faz? Vamos começar pelo sódio. O sódio aqui eu boto um 2 e lá eu boto um 1. Fica 2 sódios no começo, 2 sódios no final. O enxofre ficou 1, né? Boto um bem aqui. E o oxigênio, eu tenho 2 com mais 2, 4. Aqui eu já tenho 3, né? Boto um aqui. Então você ficou com um enxofre no começo e um no final. 4 oxigênios no começo, 4 oxigênios no final. 2 sódios no começo, 2 sódios no final. Né? 2 hidrogênios no começo, 2 no final. Tá completamente balanceada. Então fica 1, 2, 1, 1. Então a resposta correta já seria o item E de Eva. Tá? Então o balanceamento da terceira equação ficaria um bário. Aí são 2 nitrogênios, eu boto aqui um 2. E aí eu teria, né, 2 hidrogênios, eu boto um bem aqui. E o oxigênio aqui eu tenho 4 com 6, 10. Aqui eu já tenho 6 com 2, 8 com 2, 10. Então ficaria 1BaO4 mais 2HNO3, formando 1BaNO3, 2 mais uma água oxigenada e um oxigênio. Então a resposta correta aí da terceira, item é de Eva. Ok? Questão de número 4. Bom, questão de número 4, ela fala sobre noções de acidez. Tá? Ela diz o seguinte: alguns animais aquáticos apresentam limites de resistência com relação ao pH da água. Por exemplo, a faixa de pH de sobrevivência dos camarões é de 5,5 a 5,8. E a dos caramujos é de 7 até 7,5. Considere as concentrações de H+ nas soluções A, B, C, apresentadas na tabela a seguir. Sobre a sobrevivência desses animais dessas soluções, é correto afirmar que: primeiro ponto, pH é a medida de acidez. O pH é uma escala que vai de 0 até 14, onde de 0 a 7 o pH é ácido, 7 ele é neutro e de 7 até 14 ele é básico. Certo? Então você tem aqui que o pH ele vai variar de 0 até 14. Sempre, Rubens, quando tiver a 25 graus Celsius, sempre. Certo? Então, se o pH tiver entre 0 e 7, ele é ácido. Tiver 7, ele é neutro. E entre 7 e 14, ele é básico. Além do pH, existe o pOH, que ele fala sobre a alcalinidade. Ele é a medida da quantidade de OH-. E ele varia também entre 0 e 14. Onde de 0 a 7 ele é básico. 7, o pOH sendo 7, a solução é neutra. E o pOH entre 7 e 14, a solução é ácida. Então toda solução tem pH e pOH, tá? E a soma do pH mais o pOH é igual a 14.
Ou seja, vamos lá. Eu tenho aqui uma solução que eu afirmo que o pH dela é 6. Se o pH é 6, o pH está entre 0 e 7. Então ela é ácida. Se o pH é 6, a soma do pH mais o pOH tem que dar 14. Então, obviamente, o pOH vale 8. Também será ácido. Então, toda solução tem pH e tem pOH. Se o pH é 6, o pOH vale 8. Por exemplo, eu tenho uma água mineral aqui, que está me dizendo lá no rótulo que o pH é 5,5. Aliás, é 6,2. Aí eu te pergunto, qual é o pOH? Eu sei que o pH mais o pOH tem que dar obrigatoriamente 14. Se o pH é 6,2, qual vai ser o pOH? O pOH vai ser 14 menos 6,2, que dá 9, aliás, 8, dá 7,8, né? 7,8. Ok? Então, toda solução tem pH e tem pOH. Se ela tem um pH 6,2, é porque ele é menor do que 7. E o pOH é 7,8, é maior do que 7. Então, ela é ácida. Ok? Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam? pH é o que? É a medida da acidez. De 0 a 14, ele vale. Se for de 0 a 7, ele é ácido. Se for de 7 a 14, ele é básico. E se for 7, ele é neutro. Outra coisa importante. Eu tenho duas soluções. Uma que tem pH 2 e eu tenho uma solução que tem pH 4. Se é menor do que 7, os dois são ácidos. Concorda? Né? Porque se o pH estiver entre 0 e 7, é ácido. Se for 2 e 4, é menor do que 7. Então, são ácidos. Mas entre os dois, qual é o mais ácido? O mais ácido, ó, é o que tiver menor pH. Então, quanto menor o pH, maior vai ser a acidez de uma solução. Ok? Aí ele diz o seguinte, que o camarão, ele vive num pH entre 5,5 e 5,8. Opa, o camarão vive num pH menor que 7. Então, ele vive num pH ácido. Já o nosso amigo caramujo, ele vive num pH entre 7 e 7,5. pH é 7, é neutro, e 7,5 é acima de 7, então ele vai ser básico. Aí eu te pergunto aqui, temos três soluções, A, B e C. Vamos lá. Temos três. Bate o print aí, quem quiser. A lousa está até aqui, é? Então, isso. Pronto. Então é o seguinte. Resolvendo a questão, eu fiz uma introdução, mas resolvendo a questão, ele diz que tem três soluções. A solução A, a solução B e a solução C. A solução A, ele diz que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7. Que a concentração do B é menor do que 1 vezes 10 a menos 7. E que a concentração no C é maior do que 10 a menos 7. Bom,
Se a concentração é igual a 10 a menos 7, logo o pH vai valer 7. Isso aqui será neutro. A solução B, ele diz que a concentração é menor do que 10 a menos 7. Então, o pH vai ser maior do que 7. Então, aqui será básico. E o C, concentração maior do que 10 a menos 7. Então, o pH vai ser menor do que 7. Vai ser ácido. Muito bem. Aí ele fala: somente os camarões sobrevivem na solução A. O camarão, ele não vive com pH 7. Ele vive entre 5.5 e 5.8. Então o item A está falso. Item B. Os camarões sobrevivem na solução B. O camarão não sobrevive em pH maior que 7. Tem que ser pH menor. Está falso. C. Os caramujos sobrevivem na solução C. A solução C tem pH menor que 7. E os caramujos vivem em solução que tem pH maior que 7. Então tá falso. D. Somente os caramujos sobreviverão na solução A. Sobreviveriam na solução A. Na solução A, o pH é 7, né? Então, como o pH é 7, isso aqui é verdadeiro. E o item E, ambos os animais sobreviveriam em cada uma das 3 soluções. Está falso. Resposta correta, item D de dado. Ok? Vamos pular aí para a questão de número 5. Bate o print aí, quem quiser. Bom, questão de número 5. Ele diz o seguinte: para interpretar as propriedades de diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre os átomos, pode afirmar que, entre átomos ligados, predominam as forças de atração. B. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. C. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostáticas. D. Entre átomos ligados há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Então vamos lá. Ligação química. Existem 2 tipos. A intramolecular, que é dividida em ligação iônica, covalente e metálica. E a ligação intermolecular, que é dividida em dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio e ligação do tipo íon dipolo. Ok? Então nós temos essas interações dentro da molécula. Aliás, aqui no caso é intramolecular, que é dentro da molécula. É interatômica. E aqui é intermolecular, que é entre moléculas. Então ele diz: entre átomos ligados predominam as forças de atração.
B. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. Galera, o item B está falso. Por quê? Porque quando os átomos se ligam, por exemplo, em NaCl, é porque o Na sozinho e o Cl sozinho são instáveis. Se eles são instáveis, quando eles se juntarem, eles ficam estáveis, ou seja, diminuem a energia. Então, separados eles são instáveis e juntos eles são estáveis. C. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza estática. Na realidade, as atrações intermoleculares entre as intermoleculares são somente estáticas. D. Entre átomos ligados, há equilíbrio entre atrações e as repulsões eletrostáticas. Na realidade, vai haver o equilíbrio entre as atrações e repulsões, porque a gente sabe que os átomos eles têm núcleo e eletrosfera. Então vai haver atração e repulsão ao mesmo tempo, e elas entram em equilíbrio, por isso é que eles formam as ligações. Então a resposta correta, item D de dado, ok? Vamos ver aqui a próxima questão para ver se dá tempo de fazer. Questão de número 6. Questão de número 6, ele diz o seguinte. Suponha que um elemento químico esteja localizado na coluna 15 da tabela periódica e terceiro período. Sem consultá-la, responda. Bom, então ele diz que o elemento está na família 15, que é a mesma família 5A, e está no terceiro período. Então, como é que eu vou saber no item A configuração eletrônica do elemento? Configuração eletrônica do elemento vai ser, se ele está no terceiro período, ele vai ter como camada de valência 3. Então ele vai ser um S2, 2S2, 2P6, aí vai ter a terceira camada. Como é 5A, ele vai terminar em P3, mas antes do P3 ele tem um S2. No item B ele diz qual é o seu número atômico. Se ele tem 15 elétrons, ele vai ter também 15 prótons. Então o número atômico dele vai ser 15. E o item C, qual será o número atômico do elemento que estiver localizado no mesmo período e no grupo seguinte? Vai ter número atômico 16, né? Vai ter um próton a mais. Beleza, galera? Boa tarde, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu!